Pessoal, agora a gente vai conversar sobre a guerra na Síria. Bom, se isso está numa aula de desdobramentos da Primavera Árabe, logo vocês sabem que o início da guerra na Síria tem a Primavera Árabe como contexto, os protestos da Primavera Árabe como contexto. A gente não pode culpabilizar esses protestos pelo conflito civil hoje instalado. Entretanto, é importante saber que foi ali que começou, de alguma forma. Porque nós temos os protestos que são fortemente repreendidos pelo governante que estava no poder desde 2000, que é o Bashar al-Assad. Antes da gente continuar, entende comigo aqui que o Bashar al-Assad está no poder desde os anos 2000 por uma manobra de governo feita pelo pai dele. Na teoria, a Síria é uma república. Na prática, o rolê é outro. Tudo bem? Na prática, o pai dele estava no governo já fazia 30 anos, vencendo eleições com números absurdos, de 90% da população votando nele, o que nenhuma democracia, nenhuma república, nenhuma democracia saudável, isso acontece, né? Então era um domínio mesmo, e essa família é de uma vertente xiita, lembra daquela divisão que a gente fez na primeira parte da aula? Xiita alauísta. Isso é pouquíssima parte da população que é dessa vertente religiosa. Assim, pessoal, a maior parte da população é sunita. Guarda esse dado, porque já a gente vai ligar com outras coisas aqui, tudo bem? O pai do Bashar al-Assad, o Hafez, ele era muito brother da Rússia, sempre foi muito brother da Rússia. Qual que é a implicação disso? A implicação disso é que ele deixou a Rússia fazer uma base militar nessa região da Síria, voltada para o mar Mediterrâneo. Você vai, qual é o interesse da Rússia nisso? O interesse da Rússia nisso é ter acesso a mares quentes. A Rússia sempre vai querer ter acesso e domínio de mares quentes, ainda mais se esse mar for Mediterrâneo, que logo na sequência eu tenho a própria Europa. Ok? Veja, nesse sentido, quando o Hafez morreu, nós temos uma manobra de governo que muda a idade mínima para o cara ser presidente para 41 anos, que é exatamente a idade de quem? Bashar al-Assad, seu filho. Certo? O que acontece? O Bashar al-Assad, voltando, ele repreende esses protestos em 2011, repreendendo esses protestos, os protestantes, né, acabam, uma boa parte, virando rebeldes, vários grupos rebeldes financiados pelos Estados Unidos e potências europeias. Qual o interesse? Retirar a influência russa daqui e tomar um governo mais favorável aos Estados Unidos e às potências europeias. O início é isso, tá? O que acontece? Os rebeldes sendo alimentados financeiramente pelos Estados Unidos, pelas potências europeias, começam a lutar contra o governo Bashar al-Assad. Essa bagunça de poder leva ao estabelecimento e ao crescimento do Estado Islâmico, ou melhor, o autodenominado Estado Islâmico nessa região, que vai do norte da Síria ao norte do Iraque, que estava num caos por conta de outra coisa, a invasão dos Estados Unidos, né, pós 11 de setembro. O que acontece, pessoal? O Estado Islâmico é um grupo que se fragmentou a partir da Al-Qaeda, então hoje eles não são mais amigos, tá? A partir da Al-Qaeda. Ele é um grupo sunita e a maior parte da população da Síria é sunita. Então facilita esse negócio de filiar, entre aspas, convencer uma parcela da população a fazer parte da luta, tá? Ele que é o estabelecimento de um califado, que seria um califado, aquilo em que um estado em que as leis são religiosas, tudo bem? O calendário do Estado Islâmico, por exemplo, nas suas revistas, é o calendário lunar, que é o calendário islâmico, correto? Uma moeda própria, eles já possuem, tudo bem? Eles se sustentam vendendo petróleo e assustando as potências europeias através do terrorismo. O que acontece? Por que aqui está escrito Daesh e não Estado Islâmico? Porque eles se denominam Estado Islâmico, eu não posso denominá-los o Estado Islâmico. Porque se eu faço isso, eu reconheço a sua legitimidade. Além disso, Daesh é um acrônimo em árabe, não tem uma tradução fácil para o português, mas é algo num sentido muito pejorativo. Então, os jornais franceses, por exemplo, usam Daesh e não o Estado Islâmico. Outras populações que lutam contra o Estado Islâmico usam Daesh. Tá?
Então o conflito sírio se dá a partir do governo contra rebeldes e agora rebeldes e o governo contra o Estado, o autodenominado Estado Islâmico. Além disso, eu tenho os curdos. Os curdos já estão nessa região do norte da Síria, norte do Iraque e sul da Turquia já faz muitos anos, desde o fim da Primeira Guerra. Eles foram excluídos dessa divisão. Eles são a maior etnia do mundo sem um Estado próprio, o maior povo sem Estado próprio, que lutam contra a Turquia, sempre lutaram contra a Turquia, por estabelecimento do Kurdistão, que seria seu país, e lutam também contra o Estado Islâmico, contra o Daesh. Tá? Tanto é que existe uma parte ali dos curdos, são mulheres curdas que lutavam contra a Turquia e lutam contra o Estado Islâmico, e tem muita leitura sobre democracia, feminismo, etc., que eu recomendo muito, o documentário Kurdistão, Garotas em Luta, disponível no YouTube com legendas, áudio em francês, legendas em língua portuguesa. Tudo bem? Assistam, vai dar uma ideia melhor. Eu coloquei aqui o acordo de Sykes-Picot, só para vocês saberem que o Estado Islâmico, quando ele se estabeleceu, ele falou que ele rompeu as fronteiras do Sykes-Picot, que foi um dos acordos estabelecidos pelas potências europeias para dividir as regiões. Ok? Então aqui nós temos o estabelecimento que eles chamam de o Estado Islâmico. É importante vocês saberem que apesar do Estado Islâmico ser aí extremista e ser muçulmano, a religião não deve se confundir. Você não pode ser xenófobo ou islamofóbico simplesmente pelo fato do Estado Islâmico, porque a maioria vão dar um dado, né? Jogaram um dado para vocês. A população francesa, 10% da população da França, ou seja, 6 milhões de pessoas são muçulmanas. Se 6 milhões de pessoas tentassem se explodir, exatamente, a Europa não existia mais. Então, veja, não é isso, cara, não pode ligar árabe com muçulmano e com terrorista numa linha só, porque não é isso. O extremismo ele atinge todos nós, atinge todas as religiões, tudo bem? E atinge de fato todas as pessoas. Vou dar um exemplo disso, o IRA, na Irlanda do Norte, na época que existia, era um grupo que estava ligado à religião católica e também ao separatismo. Bem, aí você vai chamar ele de terrorista ou de separatista? Não tem que pensar sobre isso, tá? Caracterizar alguém como um grupo como terrorista também vê um ponto de vista aí, tá? No caso, sim, o Daesh a gente classifica porque ele promove o terror, né, para demonstrar força na Europa. O saldo da guerra até o presente momento, né, são aproximadamente 500 mil mortos e 5 milhões de refugiados. Desses 5 milhões de refugiados, eles vão para todos os lugares, inclusive para a Europa, e lá recentemente sofrem muitas vezes xenofobia, práticas, há um crescimento da extrema-direita também muito complicado. Lembrando que o conceito de refugiado é diferente, ou um conceito dentro do conceito de migrante, que é um conceito maior. Migrante é aquele que se desloca, refugiado é aquele que se desloca porque não pode mais ficar no local de origem. Como assim? A Declaração Universal dos Direitos Humanos, no seu artigo 14, define o seguinte: refugiado, né, todo ser humano que sofre perseguição, vítima de perseguição, tem o direito de buscar e gozar asilo em outro país. Tudo bem? Então é um direito garantido pela Declaração Universal dos Direitos Humanos e pelo Estatuto do Refugiado, tudo bem? De 61. Veja, nesse sentido, essa população precisa ser protegida. Existem inúmeros vídeos na internet que dá para você ter uma noção da situação de vida dessa população, tá? Então, basicamente, o que nós temos hoje é uma situação muito complicada que também é difícil de resolver. Veja, você vai deixar os rebeldes ganharem a situação contra o governo sírio? Tudo bem, mas o que você vai fazer com o Estado Islâmico? Tá? Você vai dar força para o governo sírio vencer essa situação, mas aí o que você vai fazer com os curdos, por exemplo? É uma situação muito complicada, muito sensível e que é muito possível que a gente demore muito para solucionar. Enquanto isso, muitas pessoas, muitos civis, muitas pessoas estão sofrendo. Há crianças que nasceram em meio a esse conflito, que só conhecem o mundo através de bombas e de fugir dessa realidade. Bom, pessoal, sobre os desdobramentos da Primavera Árabe, é isso. Um grande abraço, a gente se vê em um outro momento. Um abraço.